Chegada de segundo reforço no Vasco da Gama. Andrés Gomes desembarca amanhã no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o seu contrato com o Vasco da Gama. Além disso, tem também Fernando Diniz surpreendendo geral e mudando o time do Vasco, que vai a campo hoje contra o CSA pela Copa do Brasil. Tem também 21 milhões de reais na mesa da colina histórica, tá, amigo? Muitas informações e muitas novidades para você, torcedor vascaíno, que chega na manhã desta quinta-feira à procura das últimas informações do nosso Cruz Maltino e as primeiras deste dia, tá? Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão nessa quinta, que é claro, fica marcada por Vasco da Gama e CSA, faço questão aqui no início deste vídeo de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para você aí que ainda não me conhece, muito prazer, amigo vascaíno. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, que é inclusive este vídeo que você está assistindo aqui agora. Ele chega sempre às 7 horas da manhã em ponto no canal. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, amigo torcedor vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, corre aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos, amigo vascaíno, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. E é claro, eu conto muito com a sua participação. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você falando sobre Copa do Brasil. Hoje é dia de Copa, quinta-feira, que fecha, né, as oitavas final da competição. Hoje teremos mais 2 partidas de Copa do Brasil para fechar as oitavas. Vasco e CSA se enfrentando em São Januário. O Vasco precisa de uma simples vitória, 1-0. Apenas é o que basta para o nosso Cruz Maltino passar para as quartas de final. E também hoje teremos Cruzeiro e CRB se enfrentando em Alagoas, no estádio Rei Pelé. O Cruzeiro empatou o primeiro jogo contra a equipe do CRB no Mineirão, no placar de 0-0, ou seja, hoje o empate é pênalti e caso o CRB vença também por um simples placar, passará para as quartas de final da Copa do Brasil. 2 jogos importantes, o Vasco que entra em campo às 8 e o Cruzeiro que entra em campo às 9 horas da noite. Ontem já tivemos, né, os outros 6 confrontos dessa fase com os 6 adversários definidos. Se o Vasco passar hoje, possíveis adversários do Vasco da Gama nessa próxima fase da competição. Ontem tivemos o Corinthians eliminando o Palmeiras, o Fluminense eliminando o Internacional, o Atlético Paranaense, clube que hoje está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, adversário do Vasco da Gama no ano passado nas quartas de final, eliminando o São Paulo, o Bahia eliminando a equipe do Retrô. Tivemos também Atlético Mineiro, né, eliminando o Flamengo nos pênaltis e Botafogo eliminando o Red Bull Bragantino. Diante disso, os possíveis adversários do nosso Vascão, caso passe hoje a equipe do CSA, serão Atlético Mineiro, Botafogo, Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense ou Corinthians. Eu aqui no canal do Gigante Vasco sempre sou muito coerente naquilo que eu penso e naquilo que eu falo. Os 2 grandes hoje clubes como elenco, estrutura do futebol brasileiro caíram, não estão mais na Copa do Brasil. Eu falo de Flamengo, que nos últimos 3 anos levou 2 vezes a Copa do Brasil em 2023, aliás, em 2022 e 2024. Em 23, quem levou foi o São Paulo, que ontem também caiu, mas eu falo aqui esses 2 clubes com relação a Flamengo e a Palmeiras. Os 2 clubes, na minha opinião, mais difíceis de se enfrentar, de se jogar, não estão mais. Então assim, amigo vascaíno, o Vasco ele tem a obrigação de passar hoje pelo CSA por ser uma equipe de 3ª divisão. Chegou nas quartas, tá para todo mundo. Chegou nas quartas, todo mundo pode vencer. Quem chega nas quartas de final tem que sonhar com o título da competição.
Ainda mais sabendo que o Vasco pode pegar umas quartas de final. Por exemplo, se hoje um CRB passa do Cruzeiro, o Vasco pode pegar um CRB nas quartas. O Vasco pode enfrentar um Atlético Paranaense que está na segunda divisão nas quartas. O Vasco pode enfrentar um Fluminense nas quartas. Equipes que, na minha opinião, como o próprio Bahia, são boas, mas o Vasco tem total capacidade de passar. Então, amigo, o que eu quero dizer é, o Vasco passando hoje, mesmo diante de um momento tão difícil, o sonho da Copa do Brasil continua vivo. Ano passado batemos na trave. E esse ano o vascaíno espera que a trave não impeça desse grito de campeão que está entalado na garganta se solte. Entretanto, antes de trazer as informações importantes sobre esse Vasco e CSA, mudanças que o técnico Fernando Diniz preparou nos 3 dias de preparação para esse jogo, tem um recado bem rápido do Renda Extra para você. Se liga só nesse anúncio, nesse recadinho que pode mudar a sua vida. Uma coisa olhando para o Vasco da Gama é mais do que certa. A vida financeira do nosso clube não está nada boa. Mas se a sua vida financeira tá boa, tá tranquila, esse recado aqui, amigo torcedor vascaíno, não é para você. Mas se 200 ou até 300 reais por dia fariam diferença no final do seu mês para você respirar mais aliviado, amigo, então para tudo e presta atenção aqui, porque com celular e internet você tem tudo o que precisa. O que faltava era um método novo que está colocando dinheiro no bolso de muita gente comum e que pode funcionar para você também. Em 2 semanas que eu comecei a usar o aplicativo, eu já consegui fazer R$ 2.700, coisa que eu levo um mês para fazer no meu trabalho de carteira assinada. Só que eu vou fazer um saque aqui agora para vocês verem ao vivo de quanto que vai cair na minha conta agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou colocar meu nome aqui, o valor e minha chave Pix. Ó, caiu agora o saque, ó, R$ 2.700. Acabou de cair na conta bancária. Melhor, tá? Tem suporte passo a passo e garantia de satisfação. Nada a ver com esses golpes que infelizmente você aí vê dia a dia na internet. Então para tudo que você está fazendo agora e clica aqui no link que está na descrição e também no comentário fixado. Garanta sua vaga nesse exato momento com valor simbólico e descubra o que tem feito tanta gente mudar de vida em tão pouco tempo. Mas corre porque as vagas são promocionais e limitadas. Estão sumindo muito rápido. Então, amigo vascaíno, clica agora aqui no link, volto a repetir, tá? Da descrição e do comentário fixado e depois volta aqui para me agradecer, porque eu tenho certeza que a sua vida vai dar uma mudada. Bom, amigo vascaíno, agora sim a gente vai entrar no assunto a fundo sobre Vasco da Gama e CSA, pois hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto, às 8 horas da noite, teremos esse confronto decisivo contra o clube alagoano. O Vasco que na quarta-feira passada entrou em campo e empatou, atuando dentro do estádio Rei Pelé, no placar de 0-0. Para esse jogo de hoje, decisivo, o técnico Fernando Diniz teve 3 dias de preparação. A preparação foi encerrada ontem, inclusive no CT Moacir Barbosa, onde foram feitos os últimos ajustes no time que vai a campo hoje em São Januário em busca dessa vaga para as quartas de final da competição. A principal e talvez única mudança do time que surpreende de fato o torcedor vascaíno é a saída do João Vitor, o zagueiro que e eu vou abrir aqui, é o queridinho do técnico Fernando Diniz, é um nome que eu não sei por qual motivo, razão ou circunstância não sai do time do treinador, está suspenso por ter sido expulso na semana passada em Alagoas. Com isso, diante desta ausência do zagueiro João Vitor, o Fernando Diniz teve que buscar alguma mudança no sistema defensivo durante esses 3 dias de treino. E diante dessa situação, a informação é que a expectativa é que o zagueiro Maurício Lemos ganhe a vaga de titular na vaga do zagueiro João Vitor. E no lado esquerdo do campo, posição essa que contra o Mirassol e contra o CSA, quem entrou foi o próprio Maurício Lemos, o Lucas Freitas ganhe a vaga, tá? Lucas Freitas é um jogador que para mim vinha muito bem atuando no sistema defensivo como titular e eu não sei o porquê perdeu a vaga da posição. Mas diante dessa situação, a expectativa é que o Vasco vá a campo com o Léo Jardim no gol,
Paulo Henrique na direita e Piton na esquerda, Maurício Lemos no lado direito e Lucas Freitas fechando o quarteto defensivo. O meio-campo com Hugo Moura, Tietê e Coutinho, e no ataque Nuno Moreira, Ryan e Pablo Verratti. Você aí pode até questionar, Lucas e o Luiz Gustavo que não entra mais. Realmente, amigo, o Luiz Gustavo não entra mais e o motivo dessa ausência para o jogo de hoje em si é a questão da convocação. Tanto o Luiz Gustavo quanto o Leandrinho, eles foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-20 para 2 amistosos que terão em Assunção, no Paraguai, da Seleção Brasileira de preparação para a Copa do Mundo que vai acontecer agora nesse mês de outubro. Então o Vasco perdeu esses 2 atletas. O Luiz Gustavo fará falta hoje, porque o Lucas Freitas é o único jogador canhoto da linha defensiva, e o Leandrinho fará falta no sábado, porque o Piton está suspenso, o Vitor Luiz é o jogador suplente do Piton, mas além do Vitor Luiz, o Vasco não tem outro jogador da posição a não ser o Riquelme, né, que deve ir até para o banco de reservas do Vasco depois de muito tempo. Mas eu acho que o Leandrinho, por exemplo, ao meu ver, é mais jogador do que o próprio Vitor Luiz. Então o Vasco cede 2 atletas e perde como opções para o técnico Fernando Diniz. Enfim, amigo, sobre Vasco da Gama e CSA, o que eu tenho para trazer a você nesse Acorda Vascão é exatamente isso. Mais detalhes sobre esse jogo, volte na parte da tarde, retorne no Fala Gigante, que você vai poder conferir tudo aqui sobre Vasco, sobre CSA no pré-jogo do Vascão. Fechou? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, continuar com o vídeo. Vamos falar sobre money, vamos falar sobre grana, vamos falar sobre coisa boa, amigo vascaíno. Por quê? Pois tivemos ontem 2 informações bem legais com relação a esses 2 atletas que estão aparecendo na imagem a vocês. 2 crias da base do Vasco, 2 jogadores que se formaram aqui, brilharam aqui, mas não tiveram muita oportunidade de se desenvolver no time profissional daqui. Que é o Egnaldo, jogador que brilhou na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, e o Juan Bezerra, mais conhecido como Juan Batata, durante o período da base. Hoje, o Juan Bezerra, ou Juan Batata, ele pertence ao Oleksandria, clube do futebol ucraniano, e o Egnaldo pertence ao Shakhtar Donetsk, clube também da Ucrânia. Esses 2 atletas são os grandes destaques nesse momento das suas equipes. Jogadores jovens, o Juan Batata, por exemplo, tem 22 anos de idade, o Egnaldo tem 20. Eles vêm começando a despertar o interesse de clubes de um mercado maior do que o ucraniano. E ontem, a informação é que o Juan Bezerra, ele já fechou até um negócio, né, o Oleksandria, para vestir a camisa do Zamalek, clube do futebol do Egito. E por que eu estou trazendo essa informação a você? Porque o Vasco ainda tem 30% dos direitos econômicos do jogador. Então, com isso, nessa negociação, que foi por 2 milhões de dólares, algo em torno aí de 10 a 12 milhões de reais, o Vasco da Gama terá direito a entre 3 a 3 milhões e meio de reais nesta venda, tá? Então, um dinheiro importante aí que o Vasco colocará nos seus cofres. Com relação a Egnaldo, a coisa ainda não definiu, mas tende a definir nesses próximos dias, tá? O Egnaldo, que é um dos grandes nomes do Shakhtar Donetsk, hoje vem sendo sondado por alguns clubes do futebol europeu. Por exemplo, Norwich City, da Inglaterra, está interessado na contratação do Egnaldo, e o Roma, também da Itália, é mais um clube que está interessado na compra do jogador. O Shakhtar Donetsk hoje pede 15 milhões de euros, algo em torno aí, amigo torcedor vascaíno, fazendo uma continha rápida, de 90 a 100 milhões de reais. O Vasco da Gama, ele na venda do Egnaldo ao Shakhtar Donetsk no ano de 2022, ficou ainda com 10% do passe do atleta. Ou seja, né, caso o Egnaldo venha a ser vendido de fato por 90 milhões de reais, o Vasco terá direito aí a 9 milhões dessa negociação. Somados 9 do Egnaldo, mais os 3,5 que já caíram na conta do Juan Bezerra, o Vasco terá direito nessa janela de transferência a um valor próximo aos 12 milhões de reais. Mais uma grana importante que o Vasco da Gama pode colocar nos seus cofres, olhando o restante da temporada de 2025. É com essa grana que o Vasco poderá contratar, reforçar o seu elenco, trazer mais jogadores. É uma base que, mesmo não estando no Vasco, não ajudando o time principal, ainda segue assim, ajudando de fato, né? E alegrando o seu torcedor, não Brasil, mas mundo afora, né? Uma base de fato surreal. Tivemos aí, por exemplo, na terça-feira, anteontem, a informação que no Sub-15, Guilherme Dalla Dia, que é o técnico da seleção brasileira,
fez mais uma convocação e convocou 3 atletas do Vasco da Gama. O meio-atacante Alan Santos, o centroavante Rodrigo Júnior, que foi o artilheiro, né, da Copa que a seleção brasileira ganhou recentemente, e o zagueiro Yuri Domingues. Esses 2 jogadores, Yuri Domingues e Rodrigo, já haviam feito parte da seleção brasileira nessa última convocação, onde o Brasil foi campeão. E o Alan Santos é a grande novidade dessa lista. E é surreal, porque até ontem mesmo a gente teve também mais uma informação relacionada a isso, que no Sub-15, Sub-17 e no Sub-20, somadas as 3 últimas convocações dessas 3 seleções diferentes, né? O Vasco tem exatamente 7 representantes, cara. O Vasco é um clube muito grande. A base do Vasco é surreal. Sub-20 eu acabei de falar, o Luiz Gustavo e o Leandrinho. Aí temos no Sub-15, né, o Yuri, o Alan Santos e o Rodrigo Júnior. E ainda temos no Sub-17 o goleiro Lucas Andrade e o meia Andrei Fernandes. Então, assim, é uma base forte, é uma base muito respeitada Brasil afora, que infelizmente só de fato o Vasco da Gama como clube, como instituição, infelizmente não sabe valorizá-la. É Cauã Barros, que brilhou no América Mineiro, é JP, que brilha na Avaí, é Matheus Ferreira, que foi criado aqui e brilha hoje na base do São Paulo, e é o Vasco da Gama, que não sabe valorizar as suas joias. Espero que essa chave mude, tá? Espero que a atual gestão, que não valoriza a base da forma correta, passe a valorizar de fato os crias. Entretanto, se a gestão não valoriza a base, pelo menos, né, amigo torcedor vascaíno, temos uma boa informação relacionada à contratação. Porque o Vasco ele não fechou, o martelo não foi batido, mas o Vasco avançou na contratação do ponta esquerda Carlos Andrés Gomes. Há um acordo verbal que será assinado após a realização dos exames médicos. O jogador vem ao Vasco da Gama por um valor de 1 milhão de euros. O Vasco pagará esse valor para ter o Andrés Gomes por 1 ano emprestado até o meio do ano que vem, até o período de Copa do Mundo. E caso no Vasco ele bata os gatilhos, né, que estão no contrato, vai ser obrigado a comprar o ponta colombiano por um valor de 4 a 5 milhões de euros. Ou seja, uma negociação que pode, somada, girar algo em torno de 35, 36 milhões de reais. Jogador diferenciado, que brilhou muito na Colômbia vestindo a camisa do Milionários, brilhou muito em território norte-americano vestindo a camisa do Real Salt Lake, e agora se espera que ele brilhe no Vasco da Gama. E eu, Lucas, entrei em contato diretamente com um jornalista colombiano para trazer a você, amigo vascaíno, um pouquinho sobre quem é Carlos Andrés Gomes, jogador que na Colômbia brilhou muito vestindo a camisa do Milionários e é hoje um dos nomes de futuro para a seleção colombiana. Se liga só. Hola compañeros, a ver, Carlos Andrés Gómez, un jugador de las fuerzas básicas de Millonarios que en 2022 terminó estallando y rápidamente se convirtió en titular, joven, picante, jugador por la banda derecha, que tiene buena velocidad, va y vuelve, que tiene buen 1 contra 1, gana duelos, y rápidamente aparecieron obviamente ofertas desde Estados Unidos. La MLS, el Real Salt Lake City, se lo terminó llevando muy rápido. Allá también estuvo 2 temporadas, donde sobre todo la última, la del 2024, en ese primer semestre tuvo varios partidos, anotó varios goles, 13 goles, también tuvo varias asistencias, y eso fue lo que llamó la atención del Rennes francés, que se lo termina llevando, donde finalmente no pudo encontrar minutos. También tuvo la mala suerte de tener varias lesiones, pero precisamente esa transición entre la MLS y Europa fue donde llegó a los ojos de la selección Colombia, microciclos, convocatorias, pocas, pero finalmente su fútbol llamó la atención del técnico Néstor Lorenzo de la selección Colombia. Es un jugador interesante, yo creo que le caería muy bien al fútbol brasileño. En este caso pues Vasco da Gama es uno de los que está, digamos que picando en punta para llevarse a este extremo por derecha, joven y la verdad con mucho futuro. Creo que el fútbol brasileño, repito, le caería muy bien, y pues eso más o menos son las características de un jugador que no tiene una carrera amplia por la juventud, pero que sí tiene mucho talento. Amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Deixe a sua opinião nos comentários com relação à sua expectativa para Carlos Andrés Gomes. Você acha que vai dar certo? Você acha que o ponta colombiano vai brilhar vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino? A expectativa é que o jogador chegue amanhã no Rio de Janeiro, é aguardado para amanhã,
para realizar exames médicos na cidade carioca e assinar esse contrato de 1 ano por empréstimo com o nosso Cruz Maltino. Boa notícia? Deixe aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas dessa quinta. Já já eu tô de volta com o nosso Fala Gigante. Hoje temos boa noite, pós-jogo do Gigante na parte da noite. Então, amigo vascaíno, que não falta informação para você nessa quinta de Vasco. Show? Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva, ajude o crescimento do canal do Gigante Vasco. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.